sábado vai estar sendo desenvolvido, vai estar trabalhando desenvolvimento espiritual, família e convívio junto aos domésticos da fé, podendo trabalhar a identidade espiritual, santificação, atividades e temas de aproximação com Deus, reverência, adoração, salmos, cânticos, versos bíblicos, histórias bíblicas e lição da natureza no contato com a natureza, tá? Sobre esse dia, todo o planejamento do sábado deve ser feito pela família durante a semana. Olha que coisa importante, pessoal. Nós temos sabido em toda parte que a gente vai que há dificuldade muito grande de conter as crianças no dia do sábado. Então, nós estamos trazendo a sugestão, de acordo com o capítulo 79 do Orientação da Criança também, é que esse dia, como ele tem que ser um dia deleitoso, um dia marcante na vida dessas crianças, esse dia ele deve ser previamente planejado, não pode ser um dia espontâneo, pura e simplesmente. Ser ansiosamente Corri a esperado, semana toda e agora o que eu vou fazer no sábado, aí deixo o sábado correndo e às vezes a criança ela não absorve o conteúdo espiritual que ela precisaria e ainda desconcentra a família nesse sentido. Então nós estamos sugerindo aqui que haja planejamento. Tá? Para o dia de sábado, toda a família pode se juntar em alguns períodos durante a semana para planejar o sábado. Então, quer dizer que esse planejamento vai ser rígido? Não. Esse planejamento vai ser para orientar o sábado. Vamos supor que aconteça alguma coisa, algum imprevisto, você vai procurar encaixar de forma espiritual aquele imprevisto. Porque o que é importante? Que as crianças desenvolvam relacionamento com Deus, relacionamento com a família e que ela possa também desenvolver a capacidade de pregar a palavra de Deus. E mesmo enquanto criança, elas podem pregar a palavra de Deus também. Eu tive uma experiência muito gostosa e num momento muito importante essa semana, de muita tribulação, e eu recebi o recadinho de uma criança que fez toda a diferença para mim. Tá? A criança falou e orou por mim e mandou um recado que fez toda a diferença. E o meu coração se sentiu consolado naquele momento. Então, à medida que os pais eles treinam essa espiritualidade com a criança, o que é que você vai esperar? Você vai pedir algo a Deus e o inimigo é que vai responder? Não, é Deus que vai responder, né? Amém. Então, nesse dia, o que pode ser feito, né? Entender o assunto do culto divino, participar dos hinos, contar uma experiência significativa da semana, fazer o seu pedido, o agradecimento. A criança já pensar sobre isso. Qual vai ser meu pedido? Qual vai ser meu agradecimento neste dia? Reflexão, né? Elas aprenderem a pararem para refletir um pouquinho, para formularem, né, esses pensamentos. E a gente está falando ainda dos menorzinhos. Tá? Então o papai e a mamãe pode ajudar a criança no dia a dia. O que hoje aconteceu que a gente pode testemunhar no sábado? Ou que a gente pode agradecer a Deus no sábado? Ou quais são os versículos bíblicos que foram decorados durante a semana que podem ser compartilhados com as outras pessoas, né, no dia do culto do sábado, no encontro com os coleguinhas, com os amigos, né? Muitas coisas. E as famílias também podem se comunicar umas com as outras e juntar os planejamentos. E isso vai tornar mais dinâmico, mais alegre, uma outra expectativa. Né? O que é que nós queremos? Que o dia do sábado seja deleitoso não só para nós, mas também para as crianças, para os nossos filhos, certo? Uma dica, a criança pode ter a sua Bíblia adaptada, principalmente os pequenininhos, né? Com imagens, para eles compreenderem melhor. Entender a existência de Deus. Aos poucos, a criança compreenderá a existência de Deus através das experiências espirituais. Então,
quando é bem novinho, bem pequenininho, a criança ainda não compreende a ideia de Deus. Para ela, algo que ela não pode tocar e ver é como se não existisse. Então, o papai ou a mamãe são os mais próximos do que elas podem entender do que é Deus. Por isso aí a responsabilidade, né? Que a gente falou sobre a imagem de Deus. Então é isso que elas vão aprender a temer a Deus através do temor que ela vai ter aos pais, do respeito que ela vai ter aos pais, da reverência que ela vai ter aos pais. Isso vai projetar também na experiência com Deus. Então, é interessante os pais estarem atentos a como o filho está se comportando em relação a si, ao pai e à mãe, porque isso vai refletir em como ela vai se portar a Deus, tá? E é muito importante também, uma sugestão é que que a gente possa fazer cadernos, anotações de pedidos e de bênçãos recebidas. E aquilo vai marcando a vida da criança. E ela pode andar com esse caderninho, ela pode compartilhar com outras famílias, com os coleguinhas, e isso vai ser de grande peso para a vida espiritual dela no futuro. Isso é muito importante. Eu já ouvi várias pessoas dizerem que tinham o seu caderninho, as anotações, e conforme você vê, aí você pode dizer, né, conta as bênçãos. E a criança só vai acumulando aquilo, e aí ela vai perceber que quando ela fala com Deus, há uma resposta inerente àquilo que ela desejou, ou pediu, suplicou, e aquilo vai estreitando os laços. Né? E como a gente leu o primeiro texto, né, que fala que a criança ela deve desenvolver o quê? Um caráter puro, um caráter, né, que permita a ela a entrada nos portões celestiais. Nesse dia também é importante atentar para a boa alimentação, né? O cuidado em comer demais, né? A gente tem essa orientação também. Passeio em família em meio à natureza, pode fazer piquenique, pode tirar lições práticas da natureza na companhia dos pais, tá? Neste dia é importante que a criança aprenda a reverenciar a Deus, sendo um dia deleitoso para a família. Esse deve ser um dia alegre, quando as crianças desfrutam da companhia dos seus pais, integralmente, na presença de Deus e dos seus santos anjos. A criança não deve ficar solta, sem acompanhamento dos pais, ou em suas brincadeiras cotidianas nesse dia, tá? Os pais precisam planejar o roteiro deste dia, incluindo as crianças no curso de todo sábado. As crianças pequenas não devem estar sob o cuidado de outras pessoas que não sejam seus pais. Só para terminar, todas essas atividades que vocês vão estar fazendo durante a semana, vocês podem estar registrando, fazer um portfólio, anotar o que fez durante o dia com a criança, durante a semana, que aquilo vai ficar de registro, tanto para você saber o que vai fazer depois, né, o acompanhamento, como para aquilo servir de prova que a sua criança ela não está negligenciada sem acompanhamento. Então, papais, tanto os que estão aqui presentes, né, quanto os que estiverem assistindo, Na realidade, esse planejamento semanal vai ficar no nosso site, tá? E aí é só clicar lá, né, missãoeda.com.br e encontrar esse planejamento semanal. lá. O que acontece, gente, é assim, uma coisa importante para todas as faixas etárias. Imagina o seguinte, se você planeja se casar, os adultos, tá, gente? Planejou se casar, o mais jovem vai sair, vai estar junto dos seus amigos. Quando você planeja um tempo junto com uma pessoa, você planeja coisas que vão ser legais para essas outras pessoas também. E agora o Senhor concedeu para vocês filhos que vão passar o tempo com vocês, né? Então o tempo é interessante para todos. Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, sábado, todos os dias, interessante para todos. Aí, tem que se criar uma empatia, tem que ser gostoso para todos, aquilo ali, o decorrer do dia. Porque se for muito legal para o papai e for muito chato para o filho,
que experiência é essa, né? Então, tem que se pensar sobre isso. Esses dias que nós temos aqui, de domingo a sexta-feira, vocês podem misturar de acordo com o que vocês vão fazer, as práticas dos dias de vocês, o que o pai vai fazer com o filho, o que a mãe vai fazer com a filha, mas é importante manter-se uma frequência. Sempre às terças nós trabalhamos esses tipos de atributos, nós trabalhamos esses pontos, porque se muda com muita frequência, é difícil se manter sem a rotina, se perde também o senso de responsabilidade daquilo. Por isso até que o nosso Pai Celestial nos deu o sábado como um marco, e por isso que não faz tudo que você quiser 6 dias e escolhe um para você, é o sábado, porque essa frequência nos gera reverência, nos gera atenção, nos gera aquele alerta. Hoje é dia de... e aí você faz isso. Tá? Os recursos que nós temos aqui, para cada pontuado, para cada faixa etária, né? Como o Fafá falou algumas vezes, muda de acordo com a idade. Mas esses recursos eles podem ser ampliados. Você vai perceber nos seus filhos, é sempre assim, começa com a receitinha do bolo, né? Vai vendo aqui, vai reproduzindo, mas você vai perceber... Que amassa a base e depois você vai acrescentando. Os sabores especiais, né? Que é o que a família de vocês tem. Então, a partir desse momento, peça muita orientação a Deus. Porque se nós que somos homens aqui podemos colaborar com vocês, muito mais Deus, né? Pode colaborar instruindo. E o ponto que tem sido crucial, que realmente Martini falou um pouco aqui, e é muito importante, é a questão de, durante toda a semana, essa preparação do sábado, tem uma dica que eu acho muito importante. Eu entendo que é muito importante, eu não acho, não. Eu entendo que é muito importante. É o seguinte, todo ser humano vai estar agindo de acordo com as experiências que tem. Se você tiver experiências muito empolgantes num dia, aquele dia vai ser normalmente o mais memorável para você. Você vai lembrar dele com mais, né? Ó, tive uma viagem enorme, como a irmã ali falou. Viajei durante dias, aquilo ficar registrado. Levei um susto, foi muito divertido ir a tal lugar. Essas coisas ficam guardadas na nossa mente, enquanto eu pergunto, ó, na quinta-feira da semana retrasada, qual foi o seu almoço? Se ele não foi uma coisa assim, foi a festa de aniversário de fulano, você não lembra, porque foi normal. Então, se eu pego um dia, pesquem isso, que tem que ser deleitoso, tem que ser maravilhoso, e esse dia é o dia que a gente não planejou, a gente não sabe o que vai fazer, a gente sabe só o que não pode fazer, e fica aquela situação de que é o único dia que a maioria das nossas crianças se encontram. É impossível, os pais estão impossibilitando que os seus filhos guardem o sábado adequadamente, e os pais também não conseguem guardar adequadamente, né? Então a questão é, filho, eu entendo, a gente não pode toda semana se juntar um monte de famílias para fazer uma atividade como aqui, mas vocês podem fazer, ó, dia tal, nós marcamos fulano, que vocês gostam tanto, nós vamos nos encontrar para tal coisa. E vai criar uma expectativa para aquele dia. E vai ser um dia de atividades, e vai ser um dia de muita brincadeira, vai ser um dia de poder fazer várias coisas que vocês vão saber o que é. Um outro dia. Sábados é o dia do Senhor. É o dia que tem esse monte de atividades aqui que a gente colocou também. O que dá para se fazer no sábado? Então, o dia que... mas pai, eu quero correr. Ué, mas a gente já não marcou que vai? Pai, mas eu quero pular, quero nadar, quero subir na árvore. Mas a gente não marcou? Já está marcado, é tal dia. Essas coisas são importantes. E é só o que precisa, não é uma coisa muito elaborada, sabe? Então, e isso é só uma dica. Existem várias coisas que vocês podem imaginar. A questão é o tanto de situações que vocês vão ter melhor, são as necessidades que as crianças têm, elas precisam que os pais forneçam isso para elas, tá bom? Então eles não podem
que nem tem uma outra história que eu vou contar para vocês um outro dia, eles não podem sair tomando decisões sozinhos, né? Eles dependem que os pais estejam pensando, e os pais têm que estar uns 5 passos à frente nessas decisões. Lembrando que quando marcar esses dias, né, planejar esses dias, o sábado tem que ser melhor Do que todos os outros dias. Sim. Ah, eu marquei para encontrar com a família de Ciclano, Beltrano e etc. Esse dia vai ser maravilhoso. Sim. Mas e o sábado? Ele Vai tem ser que maravilhoso. melhor, Como que é isso? muito melhor do que esse dia. A questão é que existem necessidades que elas ficam, se elas forem reprimidas sempre, 100%, estou falando de necessidades, tá? Não estou falando de vontades. Tem muitas vontades que devem ser, sim, reprimidas, né? Eu sempre falo assim, ainda mais tem muitos irmãozinhos, tem aqueles que tem muitos filhos, às vezes, um precisa levantar um pouco a moral do filho, né? O outro precisa baixar um pouco, porque já se acha demais, precisa nivelar todas as crianças. Também é assim com referência a isso, né? Ao que as necessidades das crianças. Eles vão precisar ter, então assim, existem aqueles momentos que vocês vão ter que dosar. Tem necessidade de correr? Tem. Desenvolvimento motor, está aí no meio. Desenvolvimento motor não, desenvolvimento cerebral. Quando uma criança corre, ela está trabalhando áreas do cérebro importantíssimas para raciocínio, afetividade, para desenvolver até a intelectualidade e a espiritualidade também. Então a gente tem que entender que a criança precisa correr. Criança tem pezinho de vento. Por quê? Isso daí é porque ela inventou? Não, é porque Deus colocou esse dispositivo para que a criança ela possa desenvolver áreas importantes do seu cérebro. Tá? Não existe criança parada que vai desenvolver intelectualmente de forma sadia.